Oiê! Quem tá aí? Por que eu coloquei esse filtro? Agora ficou uma boca imensa. Peraí, vamos ajeitar isso. Aqui. Ué, mas daí não tem como a gente diminuir isso aqui, não? Ah, para. Gente, vocês estão entrando aí? Te encontrei no aeroporto. Feliz Dia das Gaúchas, é verdade! É hoje? Não foi ontem? Eu acho que era ontem, não era? Eu acho que era ontem. Bom, vamos entrando aí. A ideia hoje é a gente fazer um bate-papo sobre ansiedade, sobre esse turbilhão de pensamentos que a gente passa e tudo isso que a gente vive nesse momento doido da sociedade, de cobranças internas, externas, de redes sociais e de muita essa chuva de informação que a gente recebe todos os dias. E eu sinto muito essas cobranças todas, divido muito isso aqui com vocês. E hoje eu quis conversar. Eu acho que foi fazer umas 2 semanas, 3 semanas, que eu fiz uma live com a Max Tovar, que é uma mulher excepcional. Eu falei isso nos meus stories e assim, eu descobri a Max, eu conheci a Max através da Fernandinha Souza, que disse que ela basicamente falou pra mim que ela tinha descoberto uma chavinha que mudou a vida dela. Eu falei, que chave é essa? E ela me falou da Max, que foi quem decodificou, que quem criou o mapa gestacional, que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Eu sempre falo isso para as minhas amigas quando a gente tá conversando no particular. E o mapa gestacional, eu vou explicar aqui da minha maneira, que é a maneira como eu explico para leigos, assim, depois a Max pode explicar um pouquinho melhor. Que é, assim, é como se você fosse fazer um mapa astral seu, só que ao invés de te dar exatamente todas as luas ali, os planetas como estavam posicionados na hora do seu nascimento, você vai entender como estavam Ai, Max, me ajuda aí. Você vai entender como estavam as energias da sua mãe e do seu pai quando você foi gerada, depois no segundo trimestre de gravidez, depois no terceiro, e assim você vai entendendo, olha, quando eu fui gerada, entrou essa energia da minha mãe, entrou essa energia do meu pai, depois quando eu tava no segundo, quase nascendo, entrou essa energia do meu pai, e aí eu como feto larguei aquela energia, e assim a gente vai entendendo como a gente foi sendo criados, assim, com as energias que a gente foi recebendo. É muito legal, tá? É muito legal. Eu sei que parece meio confuso eu falando, mas é muito legal. Eu vou chamar o Max aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com ansiedade. Depois que eu fiz meu mapa gestacional, eu entendi muita coisa. Eu entendi, por exemplo, que além de eu ser Libra, com Lua em Libra, com Gêmeos, que já são signos que pensam muito, que são signos de ar, eu ainda entendi que são 4 trimestres, teve 2 trimestres que vieram energias de ar pra mim. Então, no lugar de eu ter um ar, um fogo, uma terra e uma água, entrou um segundo ar. Enfim, vou chamar a Max aqui, ela vai explicar melhor, e eu acho que a gente pode tirar muitas coisas legais daí, porque ela tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade e também me conhecer, porque eu acho que o primeiro passo pra gente mudar algum processo mental que a gente já tenha, porque muitas dessas coisas a gente carrega desde antes do nascimento, desde a barriga da mãe, então são coisas que não são fáceis de mudar. Acho que a gente consegue tirar vários papos legais daqui pra gente ter esse autoconhecimento e a partir daí mudando, entendendo como a gente funciona, como funciona pra gente, tá bom? Vou chamar a Max aqui. Eu tô aqui tentando mudar esse filtro, porque eu tô aqui, esse filtro tá, mas eu vou deixando assim, tá? Pergunta sobre Capricórnio. Então, é outra coisa, peraí, deixa eu chamar ela aqui. Peraí, depois eu vou deixar a live salva, tá? Pra gente poder... Max, se você estiver aí, manda aqui o seu convite. Aqui. Tá convidada. Olá! Aê!
Você viu a minha explicação? Eu tentando explicar o mapa institucional. Não, eu adorei como é que vocês são versáteis, assim, pega já um tanto de informação e já se organiza, assim, achei maravilhoso. Porque eu Muito. sempre tento explicar, porque depois que eu fiz o mapa gestacional com você, eu me lembro que no dia seguinte eu cheguei aqui na produtora da Marcela e tem várias meninas que trabalham com ela. Eu cheguei, gente, pelo amor de Deus, eu descobri um negócio incrível, um negócio assim que vai mudar a vida de vocês. E comecei a falar. E aí eu vi que as pessoas, tá, mas como que é isso? Eu falava, sabe quando você vai fazer um mapa astral? É tipo isso, só que é mais profundo e é um pouco diferente, é da onde você tá lá desde a barriga da mãe. E aí, assim que eu vou explicando. É isso mesmo. Olha, muita gratidão, primeiro, pelo convite da gente vir falar sobre saúde mental, que é uma coisa tão importante. Essa iniciativa de Setembro Amarelo já é um ponto como de lembrança para a gente dar atenção a um lugar tão importante que eu considero uma das maiores riquezas que a gente pode ter. Muitas pessoas ainda acreditam que a riqueza se trata de dinheiro, fama e sucesso. Eu posso garantir que não. A riqueza se trata de paz de espírito, paz interior. Essa riqueza ela vai muito para além do dinheiro, certo? Então, nada contra ter dinheiro, sucesso e conforto, viu, gente? Não entendam mal. Mas Mas isso não compra a nossa felicidade, né? é só para a gente focar em lugares e espaços que são importantes, que às vezes a gente não dá atenção. E que é um dos motivos pelo qual a ansiedade aumenta. Ou seja, porque a ansiedade, segundo o nosso entendimento, ela parte de duas energias vibracionais. Ou do branco, que é do passado, ou do preto, que é do futuro. Ou seja, ou eu estou ansiosa por questões do passado, de medo, de não dar conta, de ser criticada, de ser julgada, de não ser aceita, sabe? De ser cancelada, que hoje em dia essa é a palavra, né? Sim. Ser banida. Então, ou eu estou com medo disso, então esse medo gera uma ansiedade, ou o preto, que é a inteligência que lida com o futuro, com a busca de um resultado. Então, ai, tô louco que chega logo, será que vai chegar? Mas se chegar vai ser bom? Se chegar vai durar? Ai, consegui a coisa boa, mas será que ela vai durar? Será que ela vai se manter? Ai, tem medo de perder. Será que eu vou ter outra coisa boa que nem essa? Será que eu saio desse para ir para outro? E daí uma série de confusões mentais que são exatamente projeções entre o passado e o futuro, quando, na verdade, o princípio da paz interior, de sanar isso, está no presente, em viver no presente com essa consciência do momento presente. Então, Sim. eu estou há mais de 35 anos conduzindo pessoas para o processo de autoconhecimento. Por quê? O processo de autoconhecimento, obviamente, ele só a própria pessoa que pode fazer. A gente guia num processo dando espaço, ferramentas, conhecimento, certo? Técnicas, oportunidades para a pessoa entrar no mergulho e se conhecer. Como, por exemplo, a ferramenta do mapa gestacional, ela é uma ferramenta que te convida a um outro olhar sobre você. Entende? Então, te convida a estar num outro lugar. Que outro lugar? Que é o mais importante, a premissa mais importante. Considerando que pai e mãe não fazem alma. E você é uma alma, barra consciência, barra essência única, genuína, divina, veio da barriga do Pai Céu, veio de Deus e vai voltar para Deus. Então, quando a gente começa primeiro a inserir esse conceito para falar, nós partimos dessa premissa. Partindo dessa premissa, você é um ser espiritual vivendo uma vida terráquea. Então, essa vida na Terra, ela é finita. Ou seja, essa vida na carne, na matéria, no mundo das formas, ela é uma vida finita. Ela começa na gestação, no primeiro momento da fecundação, e ela termina aqui, quando você desencarna. Mas você, como vida, continua a sua existência e leva consigo a sua experiência na Terra. Ou seja, que experiência? A experiência de ter vivenciado diferentes situações, superado, transformado, aprendido, compartilhado, sentido, se humanizado, amado, sabe? Esse
todos esses elementos que só são possíveis para a gente poder viver na nossa existência terráquea, quando a gente está aqui. Então, a vivência na Terra ele é um grande desafio. E é um desafio gostoso. Por quê? Porque é um desafio que vai criar musculatura para o nosso ser, musculatura espiritual. Porque como ser espiritual, a gente não leva nada daqui a não ser a experiência que a gente viveu e como que a gente interpretou essa experiência. Sabe, nossa, eu Sim. vivi uma experiência difícil, eu superei, eu aprendi a amar, eu aprendi a ter compaixão, eu aprendi a ser flexível, eu aprendi a abrir meu coração, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a agradecer. Então, isso que eu aprendi, eu aprendi é o que a alma leva, esse aprendizado. O Sim. contrário também é verdade. Então, se eu vivi experiências na Terra, desde o momento da barriga da mamãe que marcou profundamente, ao viver essas experiências, aí eu fui carente ali, eu fui abandonada, não fui rejeitada, não fui amada. Aí depois a vida veio trazendo uma série de coisas baseadas nessas informações. Aí eu aprendi que a vida é competição, eu aprendi que eu tenho que passar em cima do outro para eu sobressair. Aí eu aprendi que eu tenho que lutar o tempo inteiro. Eu aprendi que as coisas ruins podem acontecer o tempo inteiro, eu sou refém disso. Eu posso também aprender várias coisas, a não confiar no outro, a não confiar no invisível, a ser pão dura, a não me importar com o outro. Então, eu também posso aprender isso com essa existência. E quando eu aprendo isso, o que eu vou levar como alma é esse tom. Sim. Então, o Mas tom de... como é difícil, né, mudar. Porque eu vejo que tem coisas que a gente aprende e que são tão intrínsecas na gente que é difícil de mudar. Por exemplo, esses dias eu estava refletindo, assim, tem uma coisa que eu faço muito quando eu estou muito ansiosa, que é tentar fazer um caminho pelo que eu estou sentindo, que é porque às vezes a gente tá sentindo uma ansiedade, a gente meio que não sabe da onde que vem. Porque às vezes a gente tá. Às vezes é uma coisa objetiva. Eu tô aqui, tenho um problema pra resolver, então eu tô ansiosa porque eu tenho isso pra resolver. Mas às vezes vem do nada. E às vezes eu fico me perguntando, tá, mas eu tô sentindo o que que eu tô sentindo? Um aperto no peito? Será que é. Eu vou fazendo um caminho dos sentimentos, assim. E esses dias eu tava dentro de um Uber, eu me cheguei num pensamento muito louco, que eu falei assim, eu acho, olha eu me abrindo, já falando coisa de terapia aqui. Eu falei assim, eu acho que eu tenho medo ou eu tenho me gera uma ansiedade quando eu tô calma, quando eu tô assim, plena. Acho que eu tenho algum lugar dentro de mim, um medo da plenitude, sabe? Porque eu acho que eu tenho a sensação de que, peraí, como assim? Tá plena aqui? Não, não pode, tem que estar tem que estar ansiosa, tem que estar, sabe? Tem que estar ansiosa, tem que estar preocupada com alguma coisa. Então, a minha maior pergunta, assim, que eu sempre faço em terapia, que eu sempre já fiz pra você, mas eu sempre me questiono, é como mudar esses padrões que a gente tem, que nem a gente mesmo sabe quando que a gente criou isso e por quê, e como mudar, porque é muito marcado na gente, sabe? E isso que eu acho que mais gera ansiedade na gente, porque tem coisas que a gente consegue meio que ajustando, né? Agora tem coisas que você fala, meu Deus, mas eu tô tentando mudar aqui, é muito difícil. Acontece naturalmente, né? Então, primeiro eu gostaria de fazer um comentário sobre esse caminho que você faz, tá? Que você disse que vai fazendo um caminho que é um caminho para entender o sentimento. E eu queria sugerir que você fizesse outra coisa, porque às vezes o caminho para entender o sentimento, ele é racional, ele é intelectual, ele é analítico. Entende? Sim. Que é a parte que a gente faz em terapia. Então, até uma parte da terapia, ela é analítica. Depois, dependendo do terapeuta que você tem, da linha que ele segue, depois ele pode seguir outras partes que são mais abstratas, que conectam com emoções mais profundas, com o outro sentir. Porque, na verdade, quando eu vou fazendo um caminho analítico, eu fico muito superficial daquele sentimento. E fico Uhum. tentando entender por quê, como, de que jeito eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E pronto. E você não foi no sentimento. Então, o interessante é, na verdade, dar um tempo e um espaço para o sentimento. E a manifestação tem que dar um tempo e um espaço. Então, eu estou sentindo alguma coisa aqui, vou dar um tempo para isso. Primeira coisa, tempo.
e o espaço. Então, uma coisa que é muito legal de fazer, que em vez de consultar essa área do cérebro, que é o cognitivo, eu permito, porque as emoções estão num nível mais profundo. Então, eu posso ter, por exemplo, um caderno e começar a desenhar. Sabe, eu posso ter uma coisa que eu começo a desenhar ali. Por quê? Olha Porque o que já nasceu desses meus momentos. olha, viu, já nasceu, olha que interessante. Porque o Isso desenho, foi tudo disso. e você vai notar que após cada desenho, de alguma forma, você foi se sentindo melhor. Por quê? Porque sentimento não é razão. De repente eu consigo interpretar tudo, de repente eu nem preciso interpretar tudo. Eu só preciso de tempo, Hum. coração. Não tem que dar explicação, nem tudo tem explicação, e nem toda explicação é saudável e é conclusiva. Por Nossa, isso, que calma que me deu isso, porque eu vejo que eu sou de uma, assim, que eu tenho uma angústia por respostas e explicação para tudo, sabe? Um desejo, eu acho que eu tenho uma cobrança tão grande comigo mesma de ser o melhor que eu possa ser, que isso vem até nos meus sentimentos. Não, peraí, mas eu tenho uma casa para morar, eu tenho um trabalho, eu sou grata por tudo que eu tenho. Eu não posso estar me sentindo assim, sabe? Então a gente fica arrumando explicação para tudo. Você falar que a gente não precisa nem ter explicação para tudo que a gente está sentindo, me deu uma nossa, me deu uma paz no coração aqui. na verdade, é uma insanidade, sabe? Tentar dar explicação para tudo é uma insanidade. Bacana. Certo? Eu tenho uma parte cognitiva importante de se entender, certo? A parte, mas ela é muito pequenininha perto da outra, que é o sentir. Por quê? É lá no sentimento que tem as emoções, as 4 emoções básicas. Quais são? O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Essas são as 4 emoções básicas do ser humano, Uhum. certo? As emoções, elas têm um papel muito importante, que é o papel de nos proteger. E os sentimentos, eles já são, sentimentos é diferente de emoção. Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento, eu posso ter uma emoção de raiva. Aconteceu alguma coisa aqui, uma pessoa fez um negócio aqui, passou na frente e tudo mesmo, me deu uma raiva. Aí Uhum. a emoção da raiva. Aí passou aquilo, continuo com raiva. Cara, mas que ódio, eu conto para um, que ódio que me deu aquilo. Aí já virou sentimento. Então, o Entendi. sentimento é aquilo que você fica mais tempo. Aconteceu uma situação, me deu medo. E depois aquele medo, depois eu fico com aquele sentimento de julgamento, será que eu estou errada? Devia ter feito diferente. Então já não é mais emoção, já é o sentimento. Então eu já estou prorrogando aquilo. E quando eu vou prorrogando isso, eu vou criando um elemento muito denso dentro do meu coração. Aí eu paro, deixo o cognitivo de fora, porque não vai me ajudar a saber qual que é o problema para resolver agora. O que vai me ajudar é dar espaço e tempo. Então, por isso que a arte é uma escrever poesia, a arte, desenhar, coisas que não que eu não use o cognitivo, que eu possa Sim. deixar manifestar. Posso pegar uma argila, uma massinha e começar, porque a pessoa muito ansiosa em casa, pode comprar aquelas massinhas de criança, por exemplo, que tem de escola, ou se você tem acesso a pedir na internet uma argila, pega uma argila, aí no momento põe uma música, começa a respirar e começa a fazer ali, a mexer com aquilo e deixa vir o sentimento. E deixa o sentimento sair ali, seja através de um desenho, seja através de uma moldura, seja através de algo que você esteja fazendo. Por quê? Porque essa é uma forma da gente dar vazão ao sentimento, dar olhar para o sentimento. Essa é a primeira coisa muito importante da gente entender. Ah, eu estou triste. A gente não pode ficar triste. A gente não pode ficar triste. Por que não pode ficar triste? Eu estou triste agora. O que é ruim? É eu mergulhar na tristeza e ficar triste. Ficar triste. Não, aconteceu uma situação agora, eu fiquei triste com ela. Vou lá e vivo a tristeza. Dou espaço para viver aquela tristeza. Aprendo. Porque a tristeza nos ensina o que é significado, o que tem significado importante. Sabe? Sim. Eu vivi, experimentei aquilo. Dei aquele braço, dei aquele colinho para mim mesma na hora que eu estou vivendo aquele sentimento, sabe? Dou aquele colinho para mim e dou aquele colinho, aquele abraço e falo, tá tudo bem, meu amor, estamos juntas aqui. Quem é que está junto comigo? É eu comigo mesma. É eu começando a me dar esse, que é uma coisa muito
muito saudável. É isso, eu botar a mão direita no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito, e fazer um pouquinho assim, ó. E esse abraço, esse autoabraço, ele dá um acolhimento aqui no coração, na hora de dizer, ai, doeu mesmo, ai, fiquei decepcionado, fulano me decepcionou. Primeiro, doeu aquela decepção, sente aquela decepção, doeu agora, chora também, se quiser chorar, chora. Tudo bem. Aí depois que passou, que você deu tempo, espaço para sentir, aí Sim. você pode elaborar aquele sentimento que ficou depois daquilo. Fala, eu posso aprender com isso depois que eu senti. Agora, se aconteceu uma coisa, eu não dei tempo e já quero trazer para cá para um aprendizado, pronto, aí eu não dou espaço, que é o que acontece com os. Ai, meu Deus. É. Ninguém quer dar espaço nem tempo. Começou a doer, finge. Liga a televisão. Vamos comer. Pega o telefone. Fala com alguém. Vamos para o shopping comprar alguma coisa. Ah, não, estava triste que abre uma garrafa. Vamos beber. Vamos fumar um. Vamos cheirar um. Vamos para balada. Aí pronto. Aí não deu tempo. Claro que você pode fazer Sim. tudo que quiser dessas coisas que distraem as pessoas. Não estou aqui para poder colocar regra em nada disso. Mas dá o tempo. Sabe? Dá o tempo primeiro, aí você sentiu, abraçou e acolheu, porque, gente, esse é o segredo, aprenda aí, né? Eu aceitei esse convite, falei, gente, pode dar dicas práticas. Sim, dicas práticas, que eu sei que se você colocar em prática pode resolver. Por exemplo, É, porque eu sinto muito uma vontade de, quando eu pergunto sobre ansiedade, sobre saúde mental no meu Instagram, muitas pessoas falam, ah, eu tiro meu tempo para respirar, eu coloco alguma música, eu faço um desenho. E eu vejo que essas pessoas meio que já estão encontrando as coisas que ajudam a melhorar, mas tem uma grande parte das pessoas que me mandam mensagem assim, eu fico desesperada, eu entro num buraco assim negro de pensamentos, não saio, e as pessoas me mandam mensagens assim, eu fico, gente, é muito difícil mesmo assim, porque eu também já encontrei algumas coisas que me ajudam, então assim, desenho me ajuda muito, uma música que me acalme me ajuda muito, eu anotar as coisas me ajuda muito, porque eu tenho, com tantas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, eu anotar tudo que eu preciso fazer me ajuda, porque aí eu tiro do mental, que às vezes a minha ansiedade é sobre tanta coisa que eu tenho para fazer. No momento que eu anoto, eu separo o que pode ser resolvido agora, o que não pode ser resolvido agora. Isso também perfeito. ajuda. Mas Tem eu uma entendo que é um processo árduo, assim, de entender o que funciona para cada pessoa, sabe? Então, porque exatamente, eu aconselho de não chamar de minha ansiedade para não ter aquele valor de intimidade com esse sentimento, certo? Por É, eu quê? preciso mudar isso. Isso, porque nada é uma coisa só. Então, por exemplo, a ansiedade, ela também tem um papel importante na nossa vida, compreende? Então, vamos entender, Marcos, a ansiedade Não tem um papel. compreendo, não, que ela tem sido, eu não tenho gostado muito desse papel que ela tem tido na minha vida. Não, é porque ela pode ter, ela não tá, porque veja só, você está exagerando. Você tomar 2 litros de água por dia é bom, você tomar 20 não. É isso, é. Entendeu? Exatamente. Então, se o veneno da cobra numa dosagem, ele pode te curar. Se ele for numa outra dosagem na veia, ele pode te matar. Então, assim, é só para a gente poder entender, primeiro, que no mundo existem muitas opções de tudo. E o equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o lugar. Então, voltando aqui, o primeiro ponto é: o passado é um ponto, o futuro é outro, eu preciso estar no presente. E dar espaço e Sim. tempo no presente. Então, uma técnica também importante de dizer é: eu estou aqui agora, começa a respirar, a respiração é o melhor remédio. Ah, você quer um remédio? Quer remédio? Eu te dou um remédio grátis e que funciona, já testado cientificamente. Respira. Ah, não sabe respirar? A gente esquece de respirar, né? Tem muitas vezes que eu paro assim, que parece, gente, fazia séculos que eu não respirava. Exatamente, porque é a respiração do ansioso. O que é a respiração do ansioso? Ai, ele está ansioso com o passado, então ele não está aqui. Ele está ansioso com o futuro, tanta coisa que eu tenho que fazer, então ele não está aqui. Mas eu estou aqui agora. Peraí, eu estou aqui agora. Então, aqui agora eu tiro o tempo onde eu organizo o que é possível de fazer, o curto, médio e longo prazo, o que é para ser feito hoje, do que é para ser feito hoje eu ponho as prioridades, que é o presente, ó, esse é a prioridade para esse aqui, esse aqui, esse aqui, e eu me organizo. Pronto, por isso que a ansiedade do futuro ela é resolvida diante de uma preparação de um planejamento, onde aquele plano aconteceu de uma forma legal.
Muito bem. Eu fiz e me organizei, eu vou usar uma outra prática que é respirar e colocar assim, ó, mão esquerda, passado no passado. Mão direita, futuro no futuro. Eu estou aqui no presente. Põe a mão em cima do coração e sinto. E paro aqui. Aí eu posso começar a exercitar essa prática em qualquer lugar que eu esteja, que eu não queira estar ansioso. Aí vem uma vozinha, estou aqui, nossa, mas não, isso é passado. Lá dentro, se eu não te puder fazer com a mão, eu faço com a minha mente. Passado no passado, futuro no futuro. Eu estou respirando, estou aqui no presente. Põe a mão no coração, no chakra cardíaco, põe a mão assim no peito. Só segura um pouquinho. Você vai sentir você recarregando o seu coração, falando, eu estou aqui agora. Esse é o meu momento. Aí eu posso observar o que está aqui agora. Eu posso me ouvir, eu posso ouvir o que for, a música. Uma das maiores queixas de todo mundo que não consegue meditar é porque quando para, vem a padaria, isso e aquilo que eu tenho que fazer, não consegue parar. Então, Sim. primeira coisa, essa é a primeira técnica. Segunda técnica é o seguinte: não tente esvaziar a sua mente. Olha, Não por isso que muita gente fala, eu não consigo meditar, não consigo essa teoria de tirar o que eu tô pensando, porque isso não existe. Não tente fazer isso. Até existe, mas isso é para alto nível de treinamento, tipo um pós-doc, doc, entendeu? Para quem Mas está é que se eu chego nesse nível, eu durmo. Não, não pós-doc, doc é outro nível. Você ainda não chegou lá. A gente está falando de outra coisa. É muito Eu cheguei longe. O que acontece? A gente está falando, então, porque quando dorme para o silêncio, a dormir é uma fuga. Não conseguiu meditar. Se dormiu, não meditou. É outra coisa. Então, É. primeiro, não tente silenciar a sua mente, porque a mente mente e ela vai ficar tagarelando o tempo inteiro. Você precisa conduzir a sua mente. Então, começa com a meditação guiada. Se você não sabe como conduzir, pode começar conduzindo a sua meditação. Eu tenho no Spotify, Cosmocast, São ótimas as meditações. são meditações já guiadas, assim, de 1 minuto. Tem meditação de 1 minuto, para quem não sabe nada ainda, tem de 7 minutos, depois tem de 23 minutos, ok? 20 minutos, mas começa com a de 1 minuto. 1 minuto. Tá no meio de uma reunião chata na empresa, difícil, fala, vou no banheiro. Vou no banheiro, põe o foninho de ouvido, faz a Um meditação. minutinho. É 1 minuto. Você obedece. Tenho 7 meditações de 1 minuto. Eu tenho até uma meditação do foda-se, de 1 minuto falando foda-se. De repente você está numa situação muito difícil. Jura, essa eu não fiz. Tá lá, é 1 minuto, é só assim. Essa é bom, dá pra ser bom muito fazer isso. eu tenho muitos empresários que fazem, falam, nossa, Marcos, eu estava numa situação, numa reunião chata, difícil, com tanta gente falando, não podia gritar com eles, pediu licença para ir no banheiro, fui, botei e fiquei lá, foda-se, 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 foda-se. Já saiu outra cabeça. Ou seja, Gente, isso consegui. deve super funcionar. Eu vou muito fazer. Mas as outras eu já fiz várias meditações. As do foda-se eu não fiz ainda não. Mas as outras eu faço seguido, assim. E é bom porque é isso. Às vezes você tá com um tempinho curto. Mas só de você dar aquele start, você já sai outra pessoa, sabe? Exatamente. Então, assim, eu tenho um que aprende a silenciar a mente, do tipo, eu vou conduzir você até isso. Vou te conduzindo, quer dizer, não é um cinema, eu vou só te conduzindo para um lugar onde vai mudando a frequência cerebral, entendeu? Então, hoje eu estou falando bem calma aqui na sua live, porque a gente está falando uma live de ansiedade. Entende? Então, eu estou mudando meu tom de voz para todo mundo que está assistindo a live poder já entrar no estado de tranquilidade, porque o nosso tom de voz ele muda muito. Então, quando você está É. ansioso, respire e fala devagar. Entende? Quando você faz isso, você começa a mudar também o tom da ansiedade. Então, olha, mais uma dica que está aí. Outra Gente, coisa, eu tô toda errada. Tô toda errada. Eu sou aquela que chega falando assim. tudo Não, bem, mas eu eu também sou. sigo muito, eu anoto tudo, assim, eu vou tentando botar em prática. E uma vez eu coloquei, agora faz tempo que eu não faço isso, mas eu coloquei um lembrete, porque eu sinto que tem coisas que a gente, quando a gente escuta, assim, os outros falarem, a gente acha que é um pouco de bobagem. Tipo isso de respirar, de desenhar. A gente acha, ai, mas eu vou. Ou então de conversar com você mesma, de pensa que lá o passado está no passado. Parece bobagem, mas quando você tenta colocar em prática, aquela bobagemzinha que você achava que era, faz muita diferença. Eu me lembro que teve um tempo que eu deixava um lembrete todos os dias na minha agenda para lembrar das coisas que sou grata.
e para agradecer, e outro que era para respirar. E eu me lembro que chegou uma semana depois que eu coloquei o alarme, eu já esperava por aquele alarme, sabe? Porque eu queria aquele momento, que era um momento que eu. Ou então você coloca o alarme, tipo, sorria, sabe? E aquilo já muda. Parece bobagem, mas são pequenas coisas que vão mudando aos poucos, sabe? Ou seja, porque você vai se lembrando, sabe, de algo que é importante do que está acontecendo. Você sai do piloto automático. Então, por isso que essas dicas ajudam tanto, porque elas saem, tira você do piloto Sim. automático e você começa a ficar consciente. O que que é? No presente. Outro ponto também importante que eu disse é a ansiedade também tem um papel importante. Então, eu queria também falar um pouco sobre isso. Por que que a ansiedade tem um papel importante, Max? Então, a ansiedade. Porque a gente fica execrando tudo e tudo é útil de alguma forma. Sim. O que acontece? A ansiedade, ela está te dizendo alguma coisa. Então, por exemplo, sabe a pessoa que procrastina, deixa tudo para lá e ela vai estar sabotando ela mesma? A ansiedade está vindo dizer para ela: ei, você esqueceu de fazer aquilo. Aí ela tem que ouvir aquilo que está sendo falado para poder ficar tranquilo. Ou então está com muita coisa lá para frente e começa não estar organizado, a ansiedade fala: opa, tem muita coisa para fazer, você não vai se organizar? Você, por exemplo, deu uma prova disso. Quando você está com muita coisa, você escreve, aí você viu, você já ficou mais calma. Por quê? Porque era a ansiedade dizendo, vamos, vamos. Então, vamos entender que a ansiedade, ela tem um papel importante, tá? De promover, de mostrar que alguma coisa não está bem. Entende? Em Sim. algum lugar. Então, quando eu estou trabalhando a ansiedade, falar, então alguma coisa que está ali atrás é do passado, eu olho para lá, vejo o que, que é que está para resolver. Eu estou ansiosa porque desde pequena eu sou muito cobrada para ter resultado e eu nunca tenho resultado. Hoje eu sou uma adulta, estou ansiosa para dar resultado, estou ansiosa que todo mundo me aprove e aí eu fico numa festa ansiosa. Ah, então tem um problema aqui, é preciso de uma terapia para resolver, de olhar para isso, para aquela criança que foi cobrada, porque a ansiedade está mostrando que tem uma história mal resolvida no passado e que está projetando no futuro a mesma história. É. Entende? Terapia é muito bom, né? Então, a primeira coisa. Então, quando a gente passa a olhar para os elementos e ver que todos os elementos têm um papel importante, aí a gente começa a parar com a insandice de querer só mudar. Entende? Por quê? Igual você falou, eu vou responder agora a outra pergunta. Aí, Max, eu já vi que eu tenho isso. Aí eu quero mudar, eu fico louca que eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Pronto. Aí fica a louca da mudança e não consegue mudar. Por que que a pessoa fica louca da mudança e não consegue mudar? Porque ela quer se livrar. Ela quer se livrar das coisas. Ela quer se livrar Então, daquilo. uma pausa. Eu vou te cortar só porque vocês estão vendo por que que eu amo a Max, porque ela conversa com você e ao mesmo tempo que ela te acalenta, porque ela te fala, calma, você vai aos poucos aprender a lidar com isso. Ela também te dá vários tapas na cara que eu adoro, que é tipo, amor, se você tá com essa pressa de querer mudar, não é só porque você tá o quê? Tô querendo mudar e ser melhor. Não, você tá querendo se livrar de uma coisa, presta atenção nisso. Então eu sempre saio de todas as conversas com ela refletindo muito, tipo, tô querendo me livrar, do que eu tô querendo me livrar. É Exatamente. maravilhoso. Exatamente. E quando a gente quer se livrar de alguma forma, o que que acontece quando a gente quer se livrar de alguma forma? A gente começa a expulsar, a excluir, entendeu? E quando a gente quer expulsar, excluir, o que que acontece? Imagina que você está na minha casa, tá? E você não tem para onde ir. Imagina assim, que você está na minha casa, está no meu coração, em algum lugar, não tem para onde ir. E eu começo a querer te expulsar o tempo inteiro. Como é que você vai se sentir? Péssima. Péssima. Então, o que que acontece quando a gente tenta mudar de qualquer jeito, começa a gritar, mas eu não consigo mudar, eu quero mudar. Porque ali dentro, essa mudança é uma expulsão, mas ai, que nojo, eu quero acabar com isso. Quando a pessoa vem tratar comigo e fala, mas eu quero acabar com isso. Eu falo, parou, que a gente aqui não acaba com nada. A gente abraça tudo. A gente transforma a merda em adubo. Tudo tem importância. O que que essa coisa veio fazer, meu filho? Vamos trazer a riqueza que ela tem e depois, naturalmente, ela vai fazer algumas mudanças. A mudança ela vai acontecer, por quê? Porque eu olhei para aquele elemento.
Então, tem um elemento que eu preciso olhar ali atrás, entende? Ou seja, eu quero mudar um comportamento meu. E eu quero mudar esse comportamento e não consigo mudar esse comportamento. Fico com raiva de mim porque eu não consigo mudar esse comportamento. Eu fico com ódio de mim, me sinto péssima porque eu não consegui mudar aquele comportamento. E aí eu fico com raiva. Então, quanto mais, o que eu fiz? Eu estava com um comportamento. Chicoteei, 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 chicoteei e continuei com o comportamento ainda chicoteada. E quando eu faço isso, o que que eu faço? Eu maltrato a minha criança interior, que são as minhas emoções mais profundas. É como se eu pegasse uma criança de 3 anos aqui e desse bufetada na cara dela na sua frente. Ai, Marcia, eu tô toda maltratada. E aí isso é um maltrato, É, né? Aí você está se maltratando. Se você está se é. maltratando, não entendeu, não deu esse tempo, não deu esse espaço para olhar isso com sensibilidade, para abraçar isso e falar, tá certo, é esse comportamento aqui, porque esse comportamento está revelando alguma coisa. Entende? Enquanto a gente não acessa as camadas, que às vezes são camadas profundas também. Eu Sim. gosto muito de falar com as pessoas que querem uma varinha mágica, e eu falo, eu não sou guru, não estou aqui para eu resolver o problema, mas eu sou muito boa detectar, ensinar, dar a mão, bater, vir aqui, ensinar. Eu tenho muitas coisas que eu posso fazer, mas o principal, quem pode fazer é a própria pessoa. Claro. Entende? Porque a riqueza do nosso ser, ele está naqueles desafios, naqueles processos, que quando você consegue realmente a fazer aquela transformação, você realmente absorveu daquele desafio o melhor que ele tem. Então você fez a transcendência. Então, entendam bem isso, gente. Então, eu gosto de ensinar as pessoas a transcender. Então, transcender é uma palavra muito forte e muito importante, que ela vai pegar uma situação e vai para uma oitava maior daquilo. Isso é uma transcendência. Então, qual comportamento e coisa que você quer mudar, que precisa transcender? Ah, eu tenho um comportamento de ser fria, dura e de manter a distância das pessoas. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa afetiva, amorosa e ser doce, acolhedora e não consigo. Aí acabei de sair ali, fui fria de novo. Ai, mas que droga, eu sou fria, sou horrorosa e sou fria comigo. Entendeu o exemplo? Então, Sim, para sim. esse o comportamento, eu quero mudar, eu tenho que mudar primeiro com quem? Eu tenho que abrir um espaço e acolher. Eu quero mudar o meu comportamento de ser fria e dura e distante com o outro, por exemplo, crítica com o outro. Vamos dizer que seja Então, esse o, tá bom? Vamos dizer. Ah, então eu preciso exercitar ele. Então, quando eu fizer alguma coisa, eu preciso ser dura comigo, ser crítica comigo. Fala, tá bom, amor, hoje você fez desse jeito, amanhã vai fazer melhor. Tá tudo bem. Foi o que você deu conta de fazer agora. Por quê? Eu comecei a olhar para mim, para o meu interior, para aquele comportamento em mim, para eu fazer esse acolhimento. Eu comecei a aprender esse elemento da generosidade comigo mesma. Entende? Porque enquanto eu não aprendo isso, eu não consigo mudar o comportamento fora. Porque o fato de eu não acreditar no outro, de eu ser fria, de eu ser distante, que é um comportamento que pode me deixar até arrogante, e um tanto de gente que eu gosto me reclama, tem alguma coisa acontecendo no meu interior que aquele comportamento é só o reflexo. Então eu preciso olhar para o meu interior, aonde está o meu coração conectado aqui, mente, coração, coração, e sentir, não confio nas pessoas, acho que as pessoas podem me trair. Mas por que que eu sinto isso? Estou pensando nisso que as pessoas. Quem que me traiu, que me decepcionou? Ah, foi lá atrás, fulano, quando eu estava na escola, ou foi meu pai, ou foi minha mãe, foi aquele momento. Poxa, mas eu Às posso. vezes nem uma coisa tão grande, né? Às vezes é uma coisa grande ao nosso olhar agora, né? Mas foi alguma coisa que na época foi importante o suficiente para marcar a gente, né? Porque tudo, na verdade, é a interpretação que a gente fez do fato, não é o fato em si. Aconteceu um fato, pronto, caiu uma bomba aqui. Cada um pode ter uma interpretação. Por quê? Porque cada um de nós estamos submersos numa bolha de energia que nos dá lente, cada um tem uma lente. E eu vou enxergar o mundo segundo a lente que eu tenho.
Por isso que quando a gente lê o Sim. mapa gestacional, a gente vai entender como que é o funcionamento da lente daquele indivíduo que foi criado desde o primeiro momento da fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide entraram aqui, ó, em comunhão, tinha um clima. Esse clima do papai era de amor, e da mamãe, esse era um clima de qualquer coisa, é um clima de nada a ver. Que clima era esse? E que clima foi depois? Isso tudo foi atraindo ali energias que foram construindo as lentes do indivíduo da forma com que ele tinha uma tendência a interpretar determinadas coisas. Então, quando a gente faz o trabalho com profundidade, a gente vai entender como são essas lentes, a gente vai entender o que precisa trabalhar na minha lente, o que eu preciso limpar na minha lente para eu interpretar de uma outra forma. E eu preciso dar tempo, espaço para eu olhar, sentir, fazer contato com aquela informação que, de repente, hoje eu não confio no outro, eu sou fria, distante, arrogante, eu afasto as pessoas de mim, e aí quando eu vou olhar para o meu coração e sentir, porque você tem medo do quê, coração? O que, que o outro pode fazer que vai fazer um dodói que você está na defensiva? Qual foi a última lembrança? Para um pouquinho e sente. Seu coração me conta. Qual a imagem que estava mais profunda que eu sentisse a primeira vez? Aí, de repente, o seu coração vai te contar se você fizer silêncio e der tempo. Aí vai vir, de repente, uma imagem, um momento, uma cena. E aí você fala, nossa, naquele momento ali eu interpretei isso. Então, são, às vezes, esse olhar profundo, que aí eu vou falando, não tem nada que eu interpretei por uma situação, peguei essa interpretação, ela virou uma crença, eu deixei ela registrada e hoje eu funciono no piloto automático. É, porque às Ei, vezes a gente não tem racionalmente, quando a gente reflete sobre isso, por exemplo, essa coisa do medo de alguém me machucar. Às vezes a pessoa, quando ela reflete sobre isso, ela pensa: não, mas tudo bem, hoje eu sei que eu tô mais forte para lidar se aquela pessoa me machucar. Mas ela tem alguma coisa guardada dentro das células dela que continua impedindo ela de agir, de confiar, mesmo ela sabendo racionalmente que ela gostaria de confiar, mesmo que ela fosse se machucar de novo, porque ela tá mais forte, enfim. Não sei se eu me fiz entender. Mas tem coisas que estão guardadas tão profundamente, assim, na gente, que mesmo a gente sabendo as respostas, ou sabendo que a gente aguenta as consequências, sabendo o caminho que tá seguindo, a gente não consegue agir. Eu, por exemplo, tenho vários momentos de estar esse exemplo que eu dei, que é simples pra mim, que acontece muito, de eu ter várias coisas pra resolver e parar pra anotar. Tem muitas vezes que eu paro, eu anoto, e aí eu fico um tempão escrevendo milhões de coisas. Aí eu apago, escrevo de novo, apago, escrevo de novo. Parece que é uma tentativa de organizar além do que tá organizado, sabe? Mesmo no momento que eu separei e falei, bom, agora não tem nada mais que eu possa fazer. Tudo que eu preciso fazer, eu já organizei, agora eu vou me preocupar só com isso. Mesmo assim, parece que a minha mente ela tenta ficar me levando para esse lugar de ansiedade mental, assim, mas será que eu vou resolver? Será que eu vou resolver? E aí eu fico numa luta interna, que eu acho que aí eu levo o que você me falou, que é de parar e se abraçar um pouco, que eu entro nesse automático dessa luta interna de mesmo já tendo organizado tudo que eu tenho para fazer, meu cérebro fica voltando para tentando voltar para esse vício emocional, né, de estar nessa ansiedade louca. e se você for viciada em bater punheta mental? Eu sou viciada em bater punheta mental. Eu acho que eu sou viciada em bater punheta mental. Como é que cura isso? É porque no primeiro momento, quando você falou que fica Eu, na cama, eu na curo essa posição, mental. já fica até, Nada muito. já fica ansiosa, entende? É, Você falou, eu fico plena, eu fico ansiosa. Já fico ansiosa de ficar plena, não posso ficar plena. Você já deu uma dica, falou, quem sabe você está viciada nesse lugar. E quando eu falo bater punheta, tem que é. ficar no mesmo lugar. Mas eu já fiz várias consultas com a minha terapeuta sobre isso. E a gente já chegou em alguns lugares de por que que eu registrei isso em mim, assim. Do Sim. que aconteceu assim na minha infância e tal, que me fez de alguma forma aquilo, né? Não é o que aconteceu, como você assimilou, como você interpretou. Que em algum lugar eu interpretei quando eu era muito nova eu não podia, que eu não podia estar zen, que alguma coisa, sabe? Então acho que é por isso que eu trago muito essa coisa da dificuldade de a gente mudar o que foi que tá há muito tempo com a gente, né? Que a gente é mais difícil, né?
Então, na verdade, eu não posso colocar isso, porque assim, na minha história de vida, eu passei por dores, por lugares, por traumas muito violentos, e eu entrei nesse caminho de estudar tudo isso justamente para fazer a primeira cura em mim mesma, sabe? Para poder encontrar esse lugar que é o processo de curar abusos, violências, desprezo, Legal. miséria, fome, traições, tudo isso. E por isso, quando eu vou trazendo dentro desse processo, né, além de dar do tempo, do espaço para isso, eu começo a conectar com esse sentimento do que está lá dentro, certo? Por exemplo, quando você vai falando isso, aí tem coisas que é difícil de mudar porque está aqui. Então, em vez de você pensar que ele é difícil mudar, o quanto que você já está aplicando na prática esse acolhimento para o sentimento de conforto que você pode dar para você. Sabe, eu vou trocar a punheta mental por um abraço e um respirar sossegado, por exemplo. Entende? Porque na hora em que eu vou substituir a lente, eu vou fazer uma nova interpretação, porque se aquele fato eu interpretei de um jeito, ele virou uma crença e hoje eu repito ela em todo lugar, então eu preciso voltar naquele ali, rever minha lente e aplicar uma nova lente, um novo aprendizado sobre aquela situação. Isso não pode ser racional, isso tem que ser sentido, certo? E aí eu vou entrar com isso dentro do meu coração, no meu sentimento, para eu poder vivenciar, experimentando celularmente, ou seja, de forma sensitiva, sensível, onde que está agora esse lugar desse experimento. Vamos dizer que eu vou continuar nesse exemplo. Então, agora, depois que eu vi, quando criança eu estava naquilo e tal, aconteceu X, eu interpretei aquilo da vida. Mas Tipo, hoje voltar naquele momento. volto naquele momento, eu sinto aquele momento e eu busco agora uma outra interpretação que eu posso fazer daquilo. E aí eu vou dizer que eu coloco nessa interpretação agora, é eu confiar em mim. Eu começo então a dar um espaço para confiar em mim e me acolher. Por quê? Porque a pessoa mais próxima de mim que me machuca sou eu mesma. A pessoa mais próxima de mim que pode me proteger e me curar sou eu mesma. Então, meu grande chamado para a Vai pessoa. falando, vou pegar um caderno que tá aqui do lado, porque eu preciso anotar isso. Não, mas está gravando. Então, a coisa mais importante que eu preciso fazer é ser generosa e ter compaixão comigo. E todos os processos atrás comigo. Para que depois eu possa incluir no meu coração, as pessoas que fizeram parte desse desarranjo de dor. Por quê? Se eu não fizer isso comigo, e eu não incluir a pessoa e continuar excluindo, lembra que eu acabei de dizer? O problema é que a gente quer mudar, eu quero me livrar desse sentimento, eu quero me Sim. livrar dessa dor. Às vezes a pessoa chega doente para tratar comigo, eu quero me livrar disso. Eu falei, aqui a gente não vai livrar da doença assim, desse jeito, não. Ela veio trazer uma mensagem, a gente vai ouvir a mensagem, porque quem veio trazer mensagem, a gente ouve a mensagem, entende a mensagem e agradece o carteiro. Todas as dores da nossa vida vêm trazendo mensagens. Às vezes a gente não quer ouvir, não quer sentir, não quer experimentar isso de uma forma prática, sabe? Então daí, e esse lugar é o lugar que eu posso acolher. Então, assim, esse espaço que eu posso acolher dentro de mim. Então, eu vou pegar aquilo lá, vamos dizer que eu peguei uma cena, então, que eu deixei de confiar em alguém, porque lá atrás aconteceu uma coisa, e ali eu interpretei que eu não podia confiar em ninguém. Aí então eu venho aqui agora e falo, e aí eu não confio em ninguém, nem em mim mesmo, certo? Porque eu já estou adulto, desconfio de todo mundo, inclusive de mim. Aí eu venho e falo, vou conquistar. Então, a primeira conquista, eu sim, tem uma pessoa que eu posso confiar em mim, no meu coração, na minha pequena criança. Então, meu primeiro exercício agora é aprender a confiar em mim. É confiar em mim, confiar no meu sentimento, confiar que eu estou aqui para me abraçar. Compreende? Imagina se eu moro com você e você vai desabafar comigo. Toda vez que você vai desabafar comigo, eu já vou metendo o pau, cagando regra pra você, enfiando o dedo no seu nariz e falando, você fez tudo errado, porra, de novo, não vai mudar nunca mesmo. Você vai querer falar de novo? Vai. Não. Você não vai fugir de mim? Claro. É a mesma coisa. Eu comigo mesma. Então, É como o diálogo, mudar o nosso diálogo interno, né, com a gente mesmo. então chama lugar, olha, uma das frequências mais elevadas de energia. Claro que a gente sabe que é o amor incondicional, mas nem vamos mirar algo tão alto, vamos pensar em sair desse lugar de dor. Chama-se generosidade e compaixão.
ser generoso e ter compaixão com você, com a sua história, com a sua criança, com o que você representa na sua vida. Eu consigo ser generosa comigo? Ai, Max, eu consigo ser generosa com todo mundo. Eu tenho como, mas comigo eu sou cruel, me critico e dou chicotinho. Então você não é generosa com todo mundo. O que você acha que é ser generoso com todo mundo, no máximo é uma conduta que você está tendo para agradar o outro, para ganhar alguma coisa com segunda intenção. Porque a generosidade é um sentimento. Se eu não conheço esse sentimento, né, de generosidade e compaixão, ainda não é a solidariedade, tá? Que alguém colocou aqui. A solidariedade é outra. A solidariedade é quando eu vou fazer alguma coisa fora. Você é solidária com o outro. Ah, você é solidária. Estou fazendo uma cesta básica, agora todo mundo reunindo e vamos ajudar uma família. Vamos ser solidários com essa família. É uma coisa. Generoso e compaixão. Isso, generosidade e compaixão. Eu sou generosa. Porque o generoso, às vezes a pessoa acha que ser generoso dá alguma coisa, generoso, porque não generoso com compaixão junto. Eu sou generoso, eu te acolho, eu tenho esse elemento de generosidade. Você errou agora, tá bom, estou sendo generoso com você. E comigo mesmo eu começo a fazer isso. Olha que coisa gostosa, só de pensar assim, bota no seu escrito aí, olha, ser generosa e ter compaixão comigo. Quando começar a se criticar, ai, por que você não deu conta? Não, estou sendo generosa comigo agora. Eu fui até o máximo que eu dei hoje. E tenho compaixão comigo. Nem tudo é fácil de conseguir, porque compaixão é um sentimento que você entende, sente e valida que não é tão fácil ter todos os resultados que você quer imediatamente. Sabe quando você vira Sim. para fala assim, nossa, como aquela mulher come? Por que que ela não faz uma dieta e acaba logo com aquela gordura? Então, por exemplo, não tem nada de generosidade ou compaixão nisso, entende? Ah, Aí a pergunta, sempre quando eu faço, quando a pessoa tem uma crítica dessa para si mesma, é: você consegue mudar tudo imediatamente quando você vê alguma coisa que não é legal? Todo mundo vai responder: não, não consegue. Porque precisa de generosidade e compaixão para fazer qualquer mudança. é. Se você não tiver generosidade e compaixão com você, não tem mudança. Agora, eu te garanto, se você começar a ser generosa com você e ter compaixão, compaixão é para poder sentir, não, não é tudo de uma vez. Tá tudo bem, você conseguiu só um pouquinho hoje, você conseguiu só um pouquinho agora, tá tudo bem, amor, tá tudo bem. Aí sou generosa. Senta aqui um pouquinho no meu colo, vem cá. Tá tudo bem, foi o que você deu conta hoje. Não, mas foi só 1%, tá bom. Não, não foi nenhum, mas eu me arrependi que eu queria ter feito, mas tá Eu bom. li sobre isso esses dias, que é isso, assim, comemore as suas pequenas vitórias, porque isso manda dopamina pro cérebro, isso manda uma sensação de prazer, de felicidade, que te dá mais gás para continuar fazendo, né? Exatamente. E é isso que você vai fazer quando você faz generosidade e compaixão com você. Entende? Que você não é cruel, porque ao contrário disso, você é um julgador cruel. Então pergunta, gente, quem está ouvindo, gente, quantos de vocês se veem como um julgador, um carrasco cruel de si mesmo? Eu acho que essa é a meditação para se fazer. E como que eu posso transformar isso, olhar para mim com generosidade? Eu olhei no espelho, que droga, tô aqui com meio quilo a mais, tô gorda, horrorosa. Cara, seja generosa com você. Olha quantas outras coisas boas que tem. Você pode comer, tá ali. Sabe? Você se alimentou. Poxa. Então, Mudar o olhar sobre as coisas, né? Eu é acho que até isso. sobre uma coisa que você falou que me pegou muito, assim, que eu já vou começar a pensar sempre sobre isso, que é sobre ao invés de ficar, que às vezes a gente fica cansado, né? Por exemplo, eu converso com muita gente que fala, nossa, mas eu tô cansada de sentir essa ansiedade. E cansa às vezes mesmo. Mas eu acho que é isso, é começar a olhar, tá, mas o que que ela tá querendo me dizer? Ou então, olha, eu sou uma pessoa que, sei lá, que eu me exijo muito, mas eu também tenho tantas qualidades que me fazem justamente porque eu me exijo, eu me dedico mais, eu vou atrás do que eu quero. Então, acho que é também mudar um pouco o olhar que a gente tem sobre as coisas, que a gente é carrasco sobre a gente mesmo e tentar mudar esse olhar, né? Ver o lado positivo, ou então a mensagem que aquilo quer nos dar, né? Essa é uma. Agora você falou assim, eu sou muito exigente comigo mesmo. Então,
tá tudo bem. Eu posso exigir de mim mesma, eu também gosto de fazer as coisas, fazer o melhor, mas eu tenho um ponto que eu dou e falo assim: eu fiz o melhor que eu pude hoje. Amanhã eu vou fazer melhor. É. Isso é generosidade e compaixão, me entende? E como eu me esforcei muito para fazer alguma coisa, agora está na hora de eu botar minhas pernas para a rede aqui no meu escritório. Eu tenho, na minha casa, eu tenho rede em vários lugares. Aqui no meu escritório, tem uma rede que eu ponho ela bem no meio do escritório aqui. Sabe, aqui, eu ponho ela no meio, boto a perna para cima e fico balançando com a perna para cima, um momento que eu boto uma música e paro. Por que você está fazendo? Nossa, tem muita coisa para fazer? Tem, mas agora eu estou sendo generosa comigo. Eu me esforcei tanto em tantas coisas, agora eu vou dar esse cuidado. Então, é essa dosagem importante. E mesmo que você ainda não aprendeu a se amar, uma pessoa falou, aí tem que se amar, não, gente, amor não é um sentimento que você conquista na obrigatoriedade, nem na compra e nem com nenhum outro efeito especial. Amor é um ato contínuo de dar tempo e espaço onde você faz pequenas coisas, onde você vai exercitando esse amor, exercitando esse gostar. Entende? Se eu olhei no espelho e achei que eu estou com meio quilo de gordura a mais num lugar que eu estou odiando, eu olho imediatamente para o outro e falo, nossa, mas que coisa linda que eu tenho isso daqui, que bonito, como eu sou linda além de tudo isso, como eu vou me dando esse olhar. Entende? Agora, quando eu estou com um olhar de tão cruel e julgadora, que é a sombra da ansiedade, porque está cruel e julgadora, e quando você é cruel e julgador com o outro, amor, você é cruel e julgadora com você. É. Entende? Entendeu? Então, é isso. E aí eu vejo gente que às vezes escreve aqui, você deixou comentários, às vezes eu olho. Eu vejo gente que tem coragem de estar aqui exatamente sendo cruel e julgadora com o outro. E eu Eu vi que você ficou, você deu uma lida, eu dei uma lida, a gente ficou tipo, ai, falamos sobre isso ou não, né? Então, não, eu falo, sabe? Eu acho assim que é muito fácil para as pessoas se posicionar num lugar que pensa que é fácil que está ali, onde está julgando e criticando o outro. Só que esse veneno, quando a gente envenena o nosso coração e a nossa mente com o que o outro faz, com a sexualidade, com a ação, isso é o elemento de crueldade que eu estou falando. Julgador e crueldade. É o oposto da cura que eu venho convidar vocês hoje. E a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre como a gente pode. Porque eu falo, eu já fiz o meu mapa gestacional com a Max, a gente conversou muito, já tive tantos ensinamentos e quero continuar tendo mais, mas a gente está aqui para tentar a Max passar esse tanto de conhecimento que ela tem para todo mundo, para a gente se ajudar, né? Aí vem a Lucia aqui, sei lá, querendo talvez um pouco de atenção, falar da minha sexualidade. Gente, eu acho que a gente tem que estar feliz com o que a gente é e com os sentimentos mais genuínos que a gente tem. Sabe? Se a gente tem, a gente está falando aqui de tantas coisas que a gente vai lidando e aprendendo no nosso dia a dia, a ter mais compaixão com a gente, com o próximo. Aí a gente vai estar o quê? Amando, apaixonado, a gente vai estar com um sentimento tão puro e verdadeiro, né? Um sentimento que nos faz tão bem e a gente vai julgar o que o outro está sentindo. Se o outro tá amando quem a gente não quer que ama, eu acho que a gente tem que pensar sobre a gente mesmo. Porque no momento que a gente faz um comentário assim, é porque você tá infeliz com alguma coisa em você. Então não venha jogar pro outro, sabe? É que nem essas coisas que a gente tá falando de corpo. É sempre assim. Aí posta uma foto, aí esses dias eu postei uma foto minha de biquíni, que eu fui numas cavernas super legais conhecer. Gostei da foto, postei. Aí vem sempre alguém fala, tá magrela que nem uma tábua. Gente, o ser humano, ele tem sempre essa parcela da população que acha que, não sei como, que jogar o veneno para os outros, ou jogar coisas ruins, vai fazer a pessoa ficar melhor, ela mesma. Não, então deixa eu Ela... corrigir aqui agora, aproveitar que a gente está quase finalizando a nossa live, a gente pode ter outros papos, outros momentos, e conversar, inclusive, sobre sexo em outro momento, para poder trabalhar o que é essa energia tão sagrada, para que as pessoas passem a respeitar mais o que é isso. Mas, em primeiro lugar, a gente está falando aqui sobre um elemento muito importante, que é o elemento da ser generoso consigo. Você quer paz de espírito, meu amor? Você quer crescer na vida? Você quer desenvolver? Então, aprenda a ser generoso consigo e ter compaixão.
certo? Agora, observe se a sombra desses dois sentimentos não estão poluindo você. Que dois sentimentos são esses? É o julgador cruel e a crueldade. Então, quando você faz um comentário, você tá magrela que nem uma tábua, isso é um julgamento cruel. Porque qual necessidade? Agora, mais doloroso do que o outro que vai receber isso, amor, é você que tem coragem de fazer isso, porque isso mostra o quanto que você está numa baixa frequência existencial, numa inveja cruel, num inferno de emoções, o quanto que você está envolvido no emaranhado de estupidez, sabe? De ignorância. E eu pedi para corrigir pelo seguinte, que ela falou, não sei o que do ser humano. Então, gostaria de corrigir para finalizar nesse ponto, para poder... dentro da visão filosófica e teosófica, a consciência, ela encarna em níveis diferentes e vai evoluindo. Então, primeiro a consciência encarna no reino mineral, depois a consciência encarna no reino vegetal, depois a consciência encarna no reino animal, depois a consciência encarna no reino hominal. E no reino hominal, que é dos homens, no reino hominal, ela precisa de transcender um estágio, que é o humanoide, para humano. Peraí, o que quer dizer isso? Humanoide é quem tem 5 membros. Humano é quem Uhum. tem coração. Então, você não pode falar que é mania do ser humano criticar e julgar o outro, porque não? Isso é mania do humanoide. Alguém que só tem cabeça e membros, não tem coração. Porque o termo humano, de humanidade, é de alguém que atingiu a generosidade e compaixão. Esses dois sentimentos que eu estou convidando vocês a experimentarem, a exercitarem todos os dias com compromisso. Só hoje eu vou ser generoso e ter compaixão para comigo. E se você exercitar isso, eu duvido que você vai usar as suas palavras e a sua mente para poder jogar veneno, porque você vai começar a pensar e olha no espelho e se pergunta: estarei eu sendo humano ou apenas mais um humanoide? Eu apenas tenho cabeça e membros e sequer tenho coração, porque o coração tem que ser preenchido com generosidade e compaixão. Amor é outro nível, mais para frente. Se não tiver generosidade e compaixão, jamais vai chegar no próximo nível. É Gratidão. quando a gente está feliz com a gente mesmo, a gente não questiona a felicidade do outro, né? Começa aí. Eu Acho que agradeço, eu agradeço muito. Eu estou aqui com gente em terapia, já chegou minha hora de ir lá cuidar deles, vai tá? lá, meu Você amor. ainda vai vir aqui no sítio passar por essa semana maravilhosa Eu vou, comigo? eu vou mesmo, gente. Vamos encerrar aqui, porque a Max precisa ir, eu também, mas eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração a você, Max, porque sempre que você começa a falar, eu fico querendo absorver e querendo aprender muito, e eu sempre levo muitas coisas depois para casa que eu vou pensando e refletindo. E é muito lindo esse trabalho que você faz, de coisas que você. Um processo que você começou com você mesmo e agora você ter a generosidade de passar isso para outras pessoas é tão bonito. Muito obrigada. Eu vou salvar aqui a live para todo mundo poder. Generosidade e compaixão. Tem que andar junto. Generosidade e compaixão, é isso. Vou levar isso agora para nossa semana, que todo mundo leve aí para casa. E eu vou deixar a live salva aqui para a gente assistir quantas vezes quiser. E vão lá no perfil da Max conhecer mais sobre ela, porque é incrível. Tá? Obrigada, Max, de verdade. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui, tá? Obrigada, galera. Ficou até o final. Parabéns, porque já está querendo dar um passo além e ser humano. O nosso objetivo na Terra é nos tornarmos humanos. Humanos fluem pelo coração, funcionam através do coração, com generosidade E e compaixão. compaixão. É isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau.